Fala galera, beleza? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reúne Challenge, que é a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil. E eu já fui humilhado dentro de uma empresa que eu trabalhava e eu confesso para vocês que isso não é nada legal, não é nem um pouco divertido. E eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre como que isso aconteceu e também para que você não sofra a mesma coisa que eu. Bom, para começar aqui, vou falar para vocês sobre uma história que eu vivi, né? Sofri na pele. Era o meu primeiro emprego dentro de uma empresa grande e aí eu tinha 18 anos de idade. Eu já falei aqui um pouquinho para vocês, eu vim do interior, então pensam um piá do sítio, né? O piá de bosta, que é o que a gente chama aqui, trabalhando em escritório com diversas pessoas formadas em várias áreas possíveis e já com experiência profissional. E eu nessa empresa acabei muito cedo já recebendo muita responsabilidade baseada em gestão. Mesmo sem ter muito conhecimento na área, eu tive que assumir ali algumas frentes e com base nisso eu achava que as pessoas eram minhas amigas, eram, sei lá, uma galera que gostavam de mim, mas na verdade o mercado de trabalho ele não é baseado em amizades, ele é baseado em entregas e aí se você não entrega ou não faz a coisa do jeito que era para ser feita, as pessoas vão te cobrar e talvez elas não sejam tão gentis quanto você espera que elas sejam. Para falar um pouquinho mais especificamente sobre o meu caso, eu trabalhei em uma transportadora e dentro dessa transportadora eu era o único na parte administrativa e a transportadora fazia parte de uma holding, né, de um grupo de empresas onde tinha toda a parte administrativa, contábil e tudo mais dentro dessa holding. Bom, como que aconteceu esse processo de... Não vou nem dizer que era quase uma humilhação, porque era, na verdade, uma humilhação depois de muito tempo trabalhando em outros ambientes e infelizmente, vendo algumas situações parecidas acontecerem, hoje eu entendo que, cara, aquilo era humilhação de verdade. Como que acontecia? Um guri com 18 anos de idade entra em uma empresa e começa a assumir a gestão, a liderança de algumas coisas, só que sem base nenhuma. Então a direção olhou para mim e disse assim: vai lá, filhão, faz o que você quiser. Só que não é assim que funciona no mundo corporativo, no mundo empresarial. As pessoas precisam de treinamento, elas precisam ser capacitadas para que elas consigam executar as atividades da melhor forma possível. Infelizmente, não foi bem isso que aconteceu comigo. E é óbvio que eu cometia erro pra caramba, né? Eu errava quase que todos os dias em algumas coisas não tão importantes, mas eu também errava em coisas bem importantes porque eu não tinha a base de como fazer aquilo acontecer. Partindo desse princípio, algumas das vezes que eu errava, é óbvio que afetava o trabalho de outras pessoas. E a forma com que eu era cobrado, ela não era uma forma nem um pouco legal. Então, por diversas formas, eu recebia ligação com pessoas berrando, gritando do outro lado, me humilhando de verdade porque eu não tinha feito atividade ou porque eu tinha feito errado, enfim. E o que eu fazia? Eu abaixava a cabeça, pedia desculpa, ia lá e fazia de novo. E isso não aconteceu uma vez, isso aconteceram várias vezes e de todas as camadas da empresa. Então, desde pessoas da direção, CEO, enfim, até a camada mais baixa, que era a galera igual a mim, né? Galera que estava iniciando no mercado de trabalho, mas elas se sentiam no mesmo direito, já que elas viam a camada de liderança fazendo isso, elas se sentiam no mesmo direito. Isso só foi piorando, porque como eu não tinha o perfil de questionar, de cobrar, de falar a verdade, de fazer um embate, elas se sentiam cada vez mais no direito. E o pior ainda, não era um embate tete a tete presencial. Eu era o único no escritório da empresa que não ficava no mesmo ambiente que a holding. Então, eram ambientes físicos separados e tudo isso acontecia por telefone. E é claro que por telefone é muito mais fácil disso acontecer. É muito mais fácil de você ser um escroto do que você ser presencialmente, porque aí tem uma questão de você estar na frente da pessoa e não é todo mundo, né? Eu tenho uma teoria para mim que praticamente não existem haters presenciais, só haters online. Isso foi acontecendo em um fluxo que eu me sentia muito mal. Já estava assim com praticamente uma síndrome do impostor. Inclusive, eu falei um pouquinho de síndrome do impostor nesse card que está passando aqui. Você pode
acompanhar. E aí até que chegou um ponto que meio que todo mundo dessa outra empresa se achava no direito de ser um grande filho da puta comigo e falar o que bem entendia e, enfim, né, praticamente me humilhar todos os dias. Até que em um momento, um amigo meu que trabalhava nessa outra empresa, ele ouviu essa situação acontecer e ele me ligou em seguida. E ele falou o seguinte: cara, não aceite mais que isso aconteça com você. Isso já extrapolou os limites de, pô, ficou puto, ficou bravo, tá chateado e tudo mais. Isso é falta de educação, falta de respeito. Você é gentil pra caramba, mas eles te tratam como otário. Então, não deixa mais isso acontecer. Nesse momento, é um momento bem complicado, porque eu ainda tinha 18 anos, e eu ainda era novo na empresa, então eu não tinha tanto conhecimento assim para trabalhar em cima dessa situação. E aqui eu quero levantar para vocês 3 pontos bem importantes que provavelmente vocês sofrem, ou vocês já sofreram, ou no mínimo vocês conhecem alguém que sofre com isso. O primeiro deles é medo de feedback. Feedback, ele tende a ser, a grosso modo, mijada. Pra quem não é do Sul, vai achar que mijada é de fato alguém mijar em alguém, mas enfim, mijada é basicamente você levar um puxão de orelha, né? Ter aquela reunião chata de xingamento que o chefe tá te dando um xingão, tá te surrando com palavras, basicamente. Então o medo de feedback é uma coisa bem normal para quem é novo no mercado de trabalho. O segundo é medo de fazer cobrança. Cara, se você é estagiário, você precisa cobrar algumas pessoas, nem que seja a cobrança para assinar um documento. Se é tua responsabilidade, você precisa cobrar outras pessoas. Se você tem medo de cobrar outras pessoas, certamente você vai receber uma mijada por conta disso em algum momento. E o terceiro ponto é o medo do embate. O que acontece? Se eu tenho medo do feedback, eu já fico com receio de conversar com uma camada de liderança. Se eu tenho medo de fazer alguma cobrança, certamente o meu trabalho ele não vai se desenvolver da forma com que deveria acontecer. Se eu tenho medo do embate, além de não cobrar, quando alguém vier me cobrar, eu vou baixar a cabeça e ouvir como se aquilo fosse verdade absoluta. E isso tudo vai te prejudicar pra caramba no meio empresarial, no meio de negócios, enfim. Na tua vida pessoal também isso te atrapalha bastante. E aqui eu quero passar para vocês como eu aprendi a lidar com isso e principalmente o que eu faço hoje em dia para que o meu time, para que as pessoas que trabalham junto comigo não sofram tanto quanto eu e eu também não sofra tanto quanto essas pessoas. E basicamente eu tenho 3 características, 3 abordagens que eu tenho com o meu time e com a galera que atua junto comigo para que a gente consiga chegar em um resultado que seja legal para a empresa, legal para o time e que essa situação chata de pessoas sendo escrotas, pessoas xingando você praticamente que diariamente, não aconteça. Então, quais são elas? Primeira delas, transparência. Transparência é o ato, a ação, a atitude de você colocar todas as cartas na mesa sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquele ambiente que você vive. Vou dar um exemplo. Dentro do Reúne Challenge, que é essa competição que eu coordeno, ela é gigante, envolve muita gente. Só de time interno do Centro de Inovação que eu atuo, a gente tem todo o time participando. Então são mais de 20 pessoas que atuam dentro desse projeto. Ser transparente é eu deixar claro e nítido para todo mundo todas as ações que serão feitas e o impacto delas. A transparência não é só você falar o que é feito, é você falar a importância daquilo e onde aquilo vai surtir efeito. Por exemplo, se eu não fizer um regulamento para as inscrições e esse regulamento não ser muito claro, as pessoas que vão se inscrever vão ter dúvidas. Mas o regulamento, ele precisa ser claro para as pessoas que estão no meu time também, afinal de contas, elas são multiplicadoras daquele projeto. Então, a transparência, ela não é só eu dizer, existe documentação. É eu mostrar a documentação e explicar o porquê daquilo. Partindo do princípio que as pessoas entendem o porquê da atividade e não só que a atividade existe, eu tenho uma camada de transparência muito maior. Então, tudo que eu falar para essa pessoa, ela não vai entender como algo desconhecido e tudo o que eu cobrar dessa pessoa, ela vai entender que ok, isso foi alinhado previamente, então tá tudo certo. Eu não preciso ser mal educado com ninguém, eu não preciso humilhar ninguém no ambiente de trabalho, eu preciso cobrar essas pessoas e essas pessoas irão aceitar o feedback partindo do princípio que eu também sou transparente em falar assim, eu vou ser bem franco com você no teu feedback. E ser franco no feedback não quer dizer que eu vou ser um escroto, que eu vou xingar a pessoa, que eu vou humilhar ela na frente dos outros. Não tem nada a ver com isso, porque muitos dos feedbacks também são positivos, afinal de contas,
quando tudo está ocorrendo bem, merece ser falado também e dar ênfase nessa atividade positiva. O segundo ponto é a proatividade. Partindo do princípio que você está trabalhando em um ambiente, um projeto que ele é transparente, legal, você sabe as tarefas, você sabe o que tem que fazer e você sabe o porquê delas. Como você sabe um contexto de todo do projeto, você pode ser proativo em relação a algumas situações. Por exemplo, se eu sei que as inscrições do evento X não estão indo tão bem e a gente ainda tem tempo, porque eu consegui fazer análise, já que existe transparência, eu sei que as inscrições elas precisam ser feitas até tal dia, eu posso ser proativo e levar uma opinião minha ou levar um pensamento meu para o time como um todo. Então, eu estou trabalhando uma camada de transparência, mas também sou proativo em relação a algumas situações. A proatividade, ela vai evitar com que diversos problemas aconteçam. E assim, vai evitar pra caramba. Porque se você tem a noção da importância do projeto e você é proativo em relação a um erro que você acha que vai acontecer, e esse erro pode ser um erro da camada de liderança, tenha certeza que a camada de liderança, partindo do princípio que ela é transparente, ela vai entender esse teu feedback e vai trabalhar em cima de ações para que isso se resolva. E o terceiro ponto, que é extremamente importante, é a responsabilidade. Responsabilidade para quê? Existe uma transparência. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, a importância daquilo e como é feito. Existe uma camada de proatividade. As pessoas são proativas em relação às atividades, elas não ficam esperando só o líder, o chefe, o dono, sei lá, puxar à frente e fazer. Então essas pessoas são proativas. Ser só proativo não garante nada. Você precisa ser responsável pela proatividade que você tem. Vou dar um exemplo. Digamos que nesse evento que você está fazendo, no meu caso, o Reuni Challenge, eu seja super proativo em relação a puxar a conversa com possíveis patrocinadores. E eu inicio a conversa, mas eu não sou responsável o suficiente para finalizar essas conversas, para fazer o processo até o final. Então, provavelmente, eu vou queimar o evento com esses possíveis patrocinadores e a organização do evento não vai ficar tão legal. Então, é extremamente importante você trabalhar essa camada de responsabilidade, porque se você tem transparência, você tem uma equipe proativa e você tem uma equipe que é responsável, a chance de dar merda é extremamente baixa. Pode ser que o resultado não seja o esperado ainda, mas certamente a chance de ter pessoas que vão sair falando mal de você dentro do teu próprio time, a chance de você ser responsabilizado por um negócio que você deixou de fazer, a chance de dar uma merda muito grande, ela vai ser muito menor. E aí a gente consegue trabalhar em um nível onde as pessoas conseguem ser gentis sem serem otárias, sem serem tratadas como tal. É claro que eu tô falando aqui de um cenário onde você tem um time, que tem um nível de autogerenciamento maior e que isso não é a realidade da maioria das empresas. Mas não adianta eu só olhar para esse cenário e falar assim, o time não é autogerenciável, logo não dá para fazer nada. Aqui eu tô falando de proatividade. Então, se você entende que o time não é autogerenciável, você começa a trabalhar em métricas e ferramentas para possibilitar que o time se torne autogerenciável ou para evitar que as coisas não aconteçam porque o time não é autogerenciável. Tem dois pontos específicos também que vale levantar aqui, que nem estão nessa lista, 3 pontos que eu levantei, mas fica como bônus. O primeiro deles é que o ambiente ele tem que conhecer liberdade criativa. Liberdade criativa é você dar liberdade para as pessoas para que elas possam ter ideias, por mais absurdas que sejam, mas elas terem essas ideias e terem um ambiente seguro para fazer isso. E o outro ponto é a segurança criativa. Então, beleza, as pessoas imaginaram um cenário onde, sei lá, tem holograma, tem sei lá o quê, mas você não dá a segurança criativa. Você, como líder, como gestor, não dá também esse aval do teu time poder trabalhar em cima daquilo que eles pensaram. Se você só dá a liberdade e não dá a segurança criativa, você tem uma quebra de expectativa muito grande que pode fazer com que o teu time se abale e aí eles não queiram mais fazer aquilo acontecer. É óbvio que a segurança criativa ela é baseada em uma série de outros fatores. É possível fazer? Dá para fazer? Qual a chance de risco? É claro que você não vai deixar um estagiário do teu time fazer a tarefa mais absurda possível, mais difícil, porque você dá segurança para ele. A segurança, ela também tem essa base de informação que você precisa levar, que é baseada em transparência, proatividade e responsabilidade. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e comentem se vocês sabiam desses 3 pilares
Um grande abraço, valeu e falou!